Salve, salve pessoal, dia muito legal nesse fim de semana, né? Não foi nem só o dia, foi o fim de semana muito legal. Embora a gente tenha perdido meia unidade aqui no 0,75 do Palmeiras, que eu acho que a gente dava pra ter pego aqui o mais um do Palmeiras ou mais um e meio com ambas dois cartões, que ia ser uma match melhor. Mas enfim, não ganhamos aqui, mas ganhamos no mais de 1,5 gols ao vivo Botafogo e Ceará. Ganhamos na vitória do Internacional com o pagamento antecipado, como eu disse que seria. Ganhamos no empate no do Mirassol e eles seguem dando empate no do Mirassol em 65, em 70, em 80 pra gente. Nós vamos pegar todos nesse time invicto. E ganhamos. Os gols do Bahia acabaram saindo antes. Lá na Premier League, a gente queria gols no primeiro jogo que saíram antes também, mas a gente pegou os gols em Liverpool e United. Foi um fim de semana realmente muito legal, pessoal. Sábado a gente teve também no Brasileirão, a gente teve o Red no jogo do Corinthians aqui, do Cruzeiro, acabou não dando tempo, mas nós ganhamos nos gols do Nottingham, nós ganhamos no Brighton, nós ganhamos no Manchester City, nós ganhamos no Sunderland de Paixão, nós ganhamos no Arsenal ao vivo e tomamos um Redzinho na Premier League no Burnley Leeds. Então, um desempenho espetacular. Nas dicas de NFL que a gente posta aqui também no canal, o nosso bilhete de odds 6 aí tá pra poder a vitória do Lions hoje e acertamos pela terceira semana seguida a tripla de jogadores para touchdown, uma odd 5 compartilhada lá no nosso canal do Telegram, no Insta e também no nosso Twitter. Então, se você não segue a gente, já se inscreva nas nossas redes e verifica aqui o like também, tá? Se você já deixou o like aqui e se você não tá inscrito. Enfim, já tô falando demais e nós já estamos um pouquinho atrasados. Então vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje. E vamos embora, pessoal, para os palpites dessa segunda-feira, começando com o confronto aqui da Premier League, West Ham e Brentford. West Ham com seus piores inícios de campanha na história, com apenas 4 pontos em 7 partidas disputadas. O desempenho aí do time muito abaixo já causou a queda do Graham Potter, chegou no Espírito Santo e a expectativa é de um desempenho melhor. O time ainda não venceu em casa nessa Premier League, então o alerta está ligado, mas o West Ham tem pelo menos uma prospecção pela qualidade dos seus jogadores. É um time interessante aqui, mas como eu falei, os jogos em casa têm sido muito ruins. São apenas uma vitória nos últimos 10 jogos em casa e nessa temporada derrota para o Chelsea, derrota para o Tottenham e derrota também diante da equipe do Crystal Palace. No geral, o time conseguiu aqui uma vitória diante do Nottingham, depois disso não venceu mais e vem de uma derrota por 2-0, uma derrota tranquila diante da equipe do Arsenal. Os problemas do West Ham, eles parecem cada vez maiores e o time segue aqui bastante ameaçado. Pelo menos para o jogo de hoje não tem baixas relevantes, né? E o time pode contar com o Paquetá comandando aí o ataque junto com o Summerville, Bowie e o Füllkrug. Esse time do West Ham, ele é interessante, né? Tem o Salcio, tem o Summerville, é um time interessante, tá? E ele pode render muito mais e essa é a grande expectativa da equipe no jogo de hoje. O West Ham é difícil de se comprar como favorito, é um time que não é muito confiável, mas hoje vai enfrentar um dos adversários mais titubeantes também dessa Premier League. O Brentford tem uma campanha um pouco melhor, tá com 7 pontos aqui, conseguiu uma vitória diante do Aston Villa, depois empatou com o Chelsea e conseguiu vencer o United, mas todos esses pontos foram somados em casa. Fora de casa, a equipe perdeu para o Fulham, perdeu também para a equipe do Sunderland, recém-promovida, e perdeu também para o Nottingham Forest. Então as derrotas, todas as partidas que o Brentford jogou, ele perdeu fora de casa. O Brentford tem jogadores interessantes também, o brasileiro Thiago jogando bem, o próprio Shade, mas o time tem aqui algumas baixas que são relevantes aqui para a equipe, como o do Milambo. O Gustavo Nunes e o Magoba também são baixas aqui, mas são mais recentes. Altarra, Dansgaard são outros jogadores interessantes de um time que tem que melhorar o seu desempenho também porque está ameaçado. São dois times que não são muito confiáveis e são dois times aqui que têm um desempenho bastante incerto. Eu ia mandar para vocês, pessoal, o empate no do West Ham, porque eu acho que o West Ham tem um viés de melhora interessante aqui nos seus resultados, mas com esse desempenho em casa aqui, a gente vai se embasar na fé e basicamente nada mais. O West Ham é um dos dois times da Premier League que ainda não lideraram nenhum jogo após o intervalo. No primeiro tempo ele tem 3 empates e 4 derrotas, então um gol cedo do West Ham ou uma vitória, um amasso é complicado de esperar. Além disso, o time tomou gols aqui em praticamente todos os jogos fora de casa e só não foi isso em fevereiro quando venceu o rebaixado Leicester. Já o Brentford, por mais que ele não tenha vencido aqui muitos seus jogos, ele marcou gols aqui nos últimos 10 jogos fora de casa da Premier League. Então, num cenário de desespero de dois times que estão sim com dificuldade de criar, mas que tem qualidade no setor e que tem defesas titubeantes, o mais de 1.5 aqui é o mais indicado, muito mais pela defesa do que pelos ataques, o que é sempre um risco, mas é o que eu mais gosto aqui nessa partida, pessoal. Eu vou em gols aqui nesse jogo e a toada, já vou avisar pra vocês,
Hoje a toada é toda de gols, tá? Porque a gente tem no segundo jogo também um cenário parecido, né? O Juventude na zona de rebaixamento, o Bragantino tá em 10º aqui, mas um viés de queda grande também do Bragantino, que desde a data FIFA não engrenou. Juventude vem num desempenho ruim, principalmente dentro de casa também, fora de casa também é horrível, e nos últimos 10 jogos o time tem aqui apenas 2 vitórias e já está a 7 jogos sem vencer. Então a situação do Juventude, ela é cada vez mais periclitante. O técnico do time hoje, Thiago Carpini, não vai poder contar com o Jandrei, o goleiro que está suspenso, o que é um reforço. Vai jogar aqui o Guruseaga. O time também não vai poder contar com o Mandaka e o Esforço deve fechar o meio-campo. A boa notícia, o zagueiro Rodrigo Santos tem presença ofensiva, à frente com o Gabriel Talhares, Gilberto e o Rafael Bilu. Juventude precisa se apoiar nos jogos em casa e hoje tem um adversário acessível pela frente. O Bragantino tem titubeado muito nos resultados também, embora tenha perdido aqui 5 dos últimos 10, empatou 3 e só venceu 2. Também 2 vitórias em casa, é um time que vem jogando muito mal fora dos seus domínios, tá? O Bragantino também vive com problemas de lesões praticamente a temporada inteira, então o Lucas Barbosa tá suspenso, o Guzmán Rodrigues tá lesionado, o Eduardo, Vinicinho, o Isidro Pita, o Davi Gomes, Bruno Gonçalves, todos esses são baixos. O meio campo tem jogadores interessantes com o Juninho Capixaba e John John, e à frente com o Thiago Borbas e o La Quintana. O jogador La Quintana é um jogador que consegue finalizar bem, eu gosto de pegar chutes dele aí, fica ligado no jogo de hoje. O confronto aqui, pessoal, pro Juventude só a vitória interessa, o time já tá cada vez mais distante aqui de sair da zona de rebaixamento, e o Bragantino é um dos times que mais sofre gols aqui, e o desempenho fora de casa do Bragantino também não é legal, são 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas com 24 gols sofridos. Juventude não é um time confiável, o Bragantino também tá longe de ser fora dos seus domínios, então o mercado de gols aqui é também o que mais me agrada, tá? O Juventude, tanto na sua defesa que pode sofrer muitos gols, mas em casa também tem marcado uma média relevante. O Bragantino é um time que sempre puxa para gols aqui, porque sempre toma um golzinho lá com o Cleiton e consegue balançar as redes, então mais de 1.5 também aqui é bem interessante. Vasco e Fluminense, pessoal, o confronto do clássico aqui interessante, o Vasco num viés de melhora bem interessante, e vai ter o reencontro, né, do Fernando Diniz com a torcida do Fluminense, o que vai ser bem legal de ver. Aliás, o trabalho do Diniz no Vasco, ele é o melhor desde a sua saída do Fluminense. O Vasco subiu na tabela de classificação, já está aqui na 9ª colocação, pertinho do Fluminense, que está na 7ª. Então o Vasco, que estava brigando para não cair, agora já mira até uma Libertadores. E o Vasco está jogando bem, melhorando o seu desempenho. O time parece que finalmente se livrou da dependência do Veguete e está conseguindo ser muito mais fluido no ataque, com o Nuno Moreira, o português que joga muito bem, o André Gomes e o Ryan. Esse cara tem que ser testado na seleção, ele é muito bom, chute a gol dele, finalização é sempre interessante. O Vasco tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos, um volume ofensivo muito interessante. O mais preocupante é a defesa, que segue sendo um pouco titubeante, mas o desempenho vem melhorando, e nos últimos 10 jogos, nos últimos 8 aqui, apenas uma derrota para o Palmeiras, que é o vice-líder do campeonato. Então o desempenho do Vasco realmente está interessante. Agora, quem também melhorou bastante o seu desempenho é o Fluminense do técnico Zubeldia. Desde que caiu para o Lanús na Copa Sul-Americana, o Fluminense virou as suas chaves para o Brasileirão, começou a ir com os titulares e começou a ficar muito mais competitivo. Nos últimos 5 jogos, 6 jogos aqui, são 4 vitórias, boas vitórias em casa e com uma defesa bem postada com o Thiago Silva e o Freitas. Eu gosto sempre de reforçar, porque é isso, o jogador-chave é um critério muito relevante de análise. Quando você tem 2 jogadores elevando o poderio da equipe, você tem que sempre contar isso na sua análise, ok? O Fluminense vem bem com o John Kennedy também tendo aparições interessantes, o Serna, Lúcio Acosta, que também já tem aqui uma média de finalizações de 1.3, jogador interessante, e o Canobi. Então esse Fluminense aqui é também um time bem interessante. Clássico é sempre um jogo que é mais pegado, que é muita falta, muita catimba, mas também tem 2 times que são times propositivos, que não sentam tanto em cima da vantagem, então eu acredito aqui num confronto também movimentado, tá? O Vasco, ele tem, como eu falei pra vocês, ele tem médias interessantes aqui de gols, de finalizações, e ele venceu 4 dos últimos 5 jogos do Brasileirão, e ele vem de 3 vitórias seguidas jogando em casa no Brasileirão, mas os jogos foram disputados em São Januário, o jogo hoje é no Maracanã. O Fluminense tem 5 gols marcados nos últimos jogos aí, nos acréscimos, né? E 3 dos últimos 4 jogos do Fluminense terminaram com vitória do Fluminense, e o Vasco costuma ser freguês do Flu. As cotações estão dando aqui quase que o empate anula, né? Mas um ligeiro favoritismo aqui pro Fluminense, e o Vasco cotado um pouquinho como zebra, muito por conta do campo ser mais habitual do Fluminense do que do Vasco. Mas o que eu mais gosto, pessoal, é o mercado de gols, tá? O Vasco sofre e marca muitos gols, jogo movimentado, bons ataques, 2 equipes que estão brigando aqui para poder ir para Libertadores, 2 equipes que não sabem sentar em cima da vantagem, então quem fizer vai ficar com contra-ataque, velocidade, e o Fluminense, embora tenha uma defesa um pouco melhor do que a do Vasco, o Vasco tem um ataque que no momento é superior ao do Fluminense. Então eu gosto também do mais de 1.5 aqui hoje, e hoje, como eu falei para vocês, é o festival do mais de 1.5.
1.5, porque é isso que eu vou buscar em Santos e Vitória também. O Santos ele é favorito jogando em casa, mas pessoal, 1,57 pro Santos eu acho demais. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Santos só tem 3 pontos acima em cima do Vitória, então esse jogo é quase que uma final pro Santos aqui em termos de rebaixamento. Aquele famoso jogo de 6 pontos, é um jogo muito importante e o Santos não vem com um desempenho muito grande. O Santos só tem 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Para um time ter uma odd de 1,60, ele tem que ter aí 7, 8 vitórias. É um nível de favoritismo muito grande. Você pode pesar um pouco menos por conta do nível do adversário. O Vitória realmente não vem jogando bem, mas o Vitória é perigoso. Venceu o clássico diante do Bahia, chega com muita moral e também é bem treinado. E a gente pegou apostas no Santos recentes aqui, isso que eu vou explicar para vocês, que foram muito melhores. Então a gente pegou aqui o Santos empate anula contra o São Paulo. Empate anula. A gente pegou e ganhou. Contra o Grêmio a gente pegou gols aqui e contra o Corinthians a gente tinha um empate anula do Santos a 1,85. Então a gente tinha um São Paulo todo desfalcado aqui, um Corinthians reserva, e agora a gente tem um Vitória aqui que vai titularzaço. O ponto negativo pro Vitória é isso aqui, ó. Não venceu nenhum dos últimos 10 jogos fora, mas ainda assim o Vitória tem mostrado algumas coisas interessantes. Em termos de escalação, pessoal, o Santos vai ter algumas mudanças aqui, o retorno do zagueiro Alexis Duarte e também do meio Tassiano e do atacante Tiquinho Soares. Mas a tendência é que o trio fique aí no banco de reserva. João Schmidt cumpre suspensão, o William Arão deve finalmente aí jogar no time titular do Santos, fazendo a dupla com o Zé Rafael e Barreal. Esse time do Santos que vai a campo aqui hoje é bastante interessante, tá? Do lado do Vitória, o time tem problemas para poder montar a sua escalação. O Lucas Halter vai voltar depois de cumprir suspensão e vai entrar no lugar do Camutanga. Eu tô gostando das atuações do Canta La Piedra, jogador interessante aí que tem finalizado bem, e o Mateuzinho deve entrar também para poder compor a frente com ele. Meio campo com Baralhas, Ronald Lopes, e o Vitória vai jogar armadinho no contra-ataque para poder tentar agredir a equipe do Santos. Como eu disse para vocês, favoritismo ele é todo da equipe do Santos, ok? E o Vitória, ele tem aquele jogo de 6 pontos, porque se ele vencer aqui também, ele vai empatar com o Santos e querer sair da zona de rebaixamento. Ele vem de um jogo de muita movimentação, fazendo gols aqui diante do Vasco, fazendo gols diante do Grêmio, e como eu falei, o Santos não faz fazer pelo menos para mim, o favoritismo de 1,60. Eu ia recomendar o Santos ao vivo, mas a relação de tempo também para esse time me incomoda. O Santos não é o time mais criativo, não é o melhor time dentro dos seus domínios, e embora venha de atuações aqui interessantes, o risco é grande porque só contra o Corinthians ele fez mais de um gol. Então, pessoal, eu vou pegar aqui o mais de 1,5, que aí a gente ganha com 2 gols do Santos, ganha com um gol do Vitória, ou um gol para cada um dos lados, e eu acho que a gente pega mais placares prováveis aqui e entra mais rápido do que a gente entraria na vitória do Santos. Então eu tô correndo desse favoritismo do Peixe. Se você acredita, mete bronca, porque o Santos é melhor do que esse Vitória aqui, mas a questão é as cotações. Alguma coisa, pô, menos 0,25 aqui, 1,60 e 65 eu já iria, mas Vitória simples, 1,60, tendo que ganhar o tanto que tem em relação a longo prazo, eu não vejo valor nesse Santos não. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem um jogo aqui da Série B do Ferroviária contra o Paysandu. Mesma coisa que quase do Santos contra o Vitória, só que, obviamente, o Santos é muito melhor do que a Ferroviária, mas também o Paysandu é muito pior do que o Vitória. Paysandu, 26 pontos, já tá aqui bem distante, 11, tá? Então tem que dar uma arrancada, praticamente esse é o jogo que vai decretar o rebaixamento do Paysandu. Mas é um jogo que também inspira cuidados para a Ferroviária. Por quê? Porque a Ferroviária pode estar 11 pontos do Paysandu, mas ela só tá 3 da Volta Redonda. Então os dois cariocas aqui brigando para não cair e brigando bastante. O time da Ferroviária é um time limitado, tá? Mas é um time que dentro de casa conseguiu fazer as suas melhores atuações no campeonato. Então das 8 vitórias da Ferroviária na competição, 4 vieram dentro de casa e 7 empates com só 5 derrotas. Já o Paysandu, fora de casa, é o pior time. Tem 3 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, tá? É um jogo que eu falei, independente de escalação, independente de baixas e tudo mais, o cenário tá muito traçado, com a Ferroviária jogando o jogo da vida, querendo vencer para poder abrir cada vez mais distância. Não vai poder contar com 2 titulares hoje, que são o zagueiro Gabriel Medina e o meio-campista Netinho, que foram advertidos aí diante da equipe do CRB, enquanto o Paysandu tem alguns problemas e já são vários, já não é de hoje, né? O zagueiro Maurício Antônio tá fora, Brian Borges também tá fora, Rossi e o Diogo Oliveira. O seu principal atacante também segue como baixo, então o Paysandu ele tem muitos problemas. Vai ter o Garcês, que é um jogador interessante, e também o Denilson lá na frente. São 2 times que têm movimentação ofensiva, que têm características defensivas muito ruins e com ataques que são um pouco titubeantes. Mas eu gosto da Ferroviária em casa, mas para poder pegar favoritismo também acho arriscado. O que eu vou recomendar? Mais de um gol aqui, pessoal. Deve ser um jogo que depois, se a Ferroviária marcar
ela vai ficar sentada em cima da vantagem, então o jogo pode ficar um pouquinho feio aqui, terminar eventualmente 1-0, mas se sai o gol do Paysandu, a gente fica muito bem defendido nesse mais de um para poder tentar pegar pelo menos o segundo gol com o empate da Ferroviária. Então o mais de um gol na Série B é uma dica clássica aqui do canal também, e hoje, pessoal, é programação só pro live, tá? E a gente tem que se adaptar ao que tem nos confrontos. Você pode ver que cenários parecidos, eles fazem a gente ter apostas parecidas. Então, metodologia nas bets é muito isso, né? A gente tem aqui West Ham e Brentford, dois times que vêm mal, que vêm titubeante. Não dá pra confiar em nenhum, dá pra confiar no outro. Vou em quem? Em gols. Juventude e Bragantino é a mesma coisa. Não dá pra confiar, não dá pra confiar em outro. Vou em gols. O Santos tem um favoritismo grande diante do Vitória, mas aqui é muito mais complicado porque o Santos, ele não faz valer esse favoritismo. Então eu também prefiro ir pro mercado de gols. O confronto do Vasco, ele vem jogando bem, mas o histórico pesa pro Fluminense e o desempenho do Fluminense também é forte e o jogo é mais na casa do Fluminense que no Vasco. Então também vou no mercado de gols. E aqui, dois times na zona de rebaixamento que também não inspiram confiança, também vou pro mercado de gols. Então hoje, pessoal, o que temos para oferecer para vocês são gols e tomara que eles venham, tá? A gente teve um desempenho muito legal nesse fim de semana, a gente veio numa toada bastante positiva e eu quero convidar vocês novamente a participar do nosso grupo gratuito e também seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Tá na tela aí para vocês o nosso bilhetinho do dia e tomara que a gente consiga cravar um belo green para hoje. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets. Sai hoje, tá? O vídeo da Liga dos Campeões para vocês. Vamos que vamos.